Hello, my students. My name is Patrícia. I'm a English teacher. Olá, queridos alunos. Meu nome é Patrícia e eu sou a professora de inglês. Na aula de hoje, nós vamos fazer um review do PAC 1 e 2 do nono ano, que é o verbo to be, simple present e uma interpretação textual. Então, vamos começar com o verbo to be, e aqui está a tabelinha na afirmativa, negativa e interrogativa forma. Para I am, que é eu sou e eu estou, vamos colocar um exemplo. I am happy, eu sou ou eu estou feliz. Na negativa, nós acrescentamos o not depois do verbo. Primeiro o pronome, depois o verbo, depois o not. I am not happy. E para fazer uma pergunta, nós fazemos a troca. Am I happy? Eu sou feliz. Para o you are, que é você é ou você está, nós vamos colocar um exemplo. You are sad. Você está triste. Se eu quero falar que você não está triste, eu vou colocar you are not sad. E se eu quero fazer uma pergunta, eu vou lembrar de trocar o pronome pelo verbo e acrescentar o ponto de interrogação. Vai ficar assim: Are you sad? Você está triste? Para he is, que é ele é ou ele está, nós vamos usar o exemplo he is student. Ele é estudante. E se eu quero falar que ele não é estudante, vai ficar he is not student. E para fazer uma pergunta, eu faço a troca e acrescento o ponto de interrogação. Is he student? Ele é estudante? Para she is, ela é ou ela está, vamos colocar o exemplo she is cold. Ela está com frio. She is not cold. Ela não está com frio. E vamos transformar em uma pergunta. Is she cold? Ela está com frio? Para it is, que é isto é ou isto está, utilizado para objetos e animais, vamos usar o exemplo. It is a dog. Isto é um cachorro. It is not a dog. Isto não é um cachorro. E para transformar em pergunta, is it a dog? Isto é um cachorro? We are, nós somos. Para we are, que serve para nós somos ou nós estamos, vamos usar o exemplo we are tired. Nós estamos cansados. E se eu quero falar nós não estamos cansados, vai ficar we are not tired. E para transformar em uma pergunta, nós vamos fazer a troca. Are we tired? Nós estamos cansados? Para you are, do plural, que é vocês são ou vocês estão, vamos usar o exemplo housewife, que significa dona de casa. You are housewife. Vocês são donas de casa. E se eu quero falar vocês não são donas de casa, eu vou colocar you are not housewife. E transformando em pergunta, vai ficar assim. Are you housewife? Você é dona de casa? Para they are, que significa eles são ou eles estão, elas são ou elas estão, nós vamos fazer o exemplo com a palavra sad. They are sad. Elas estão tristes. Ou they are not sad. Elas não estão tristes. E para fazer uma pergunta, lembramos de fazer a troca e acrescentar o ponto de interrogação. E vai ficar, are they sad? Eles estão tristes? Um outro assunto para a nossa aula, que também foi estudado no PAC 1, unidade 2, foi o simple present, que é o presente simples em inglês. E esse nome, presente simples, significa que realmente ele é simples de se estudar, né? Então, eu coloquei aqui os pronomes do verbo to be, que nós já sabemos todos. I, que é eu, you, que é você, he, que é ele, she, ela, it, isto, né, para animais e objetos, o e, nós,
you do plural vocês, e they, eles ou elas. E eu coloquei o verbo go, que é o verbo ir. Então, ele não vai sofrer nenhuma modificação, nem no I, nem no you, nem no we e nem no they. Ele vai sofrer uma pequena alteração só no he, she e it, que é acrescentar o s ou o es. Temos uma regrinha de quando a gente acrescenta s, ou quando a gente acrescenta es, quando a gente acrescenta ies. Mas observando nessa tabela aqui, a única modificação vai ser esse es para he, she e it. Tá bom? Do outro lado da tabelinha está mostrando também o simple present do verbo play, que significa jogar. E ele também vai sofrer alteração de acrescentar o s no he, no she e no it. Aqui vocês poderiam acrescentar qualquer palavrinha na frase. Por exemplo, I play soccer, eu jogo futebol. Ou então lá embaixo, they play the games, eles jogam os jogos. Ok? Para fazer a utilização corretamente do verbo no simple present, temos que seguir essas regrinhas, né? No presente simples, o verbo conjugado na terceira pessoa. Então, ele só sofre alteração em he, she ou it. Então, temos a regrinha que para verbos terminados em O, S, X, SH e CH, nós acrescentamos ES. Por exemplo, o verbo watch. Ele vai ficar watch. Depois, verbos terminados com vogal mais o Y, a gente acrescenta só o S, que é o exemplo de to say, que está aqui embaixo, que vai ficar says. Consoante mais Y, menos, a gente vai tirar o Y e colocar IES. Por exemplo, to cry. Eu tiro o Y e acrescento IES. E tem algumas exceções também, né? Que é o verbo to be, é uma das exceções, que é o he, she e o it, que não segue essa regra do verbo no simple present. Nessa tabelinha aqui está mostrando, né, o uso do simple present na negativa e na interrogativa. Na afirmativa, nós já estudamos, então eu vou mostrar aqui na negativa que para I, you, we, you e they, nós usamos o verbo auxiliar don't. E para she, he e it, nós usamos doesn't, né? Ele é diferente na terceira pessoa. E para fazer uma pergunta, nós também utilizamos o verbo do ou does como verbos auxiliares para fazer a pergunta. Por exemplo, para I, you, we, you e they, nós colocamos do antes e depois, né, o verbo e o ponto de interrogação. Do we go? Nós vamos. E na terceira pessoa, que é he, she e it, nós colocamos does. Does she go? Elas vão. Agora, nós vamos fazer um exercício aqui de marcar. Clique on the correct option. Então, temos aqui, Bob's always drinks tea in the morning. Qual que seria a resposta correta aqui, utilizando o simple present? Drinks, né? Porque Bob é he, então acrescentamos o S. Na questão 2, what do ou does she like ou likes? Qual que seria a correta aqui? Para she nós usamos o auxiliar does. E para o like fica no normal, porque é uma pergunta, então não tem que acrescentar o S. Na terceira frase, my sister don't ou doesn't play tennis. Ficaria como para my sister? My sister é ela, né? She. Então, doesn't play tennis. E por último, they often visits their grandparents at weekend. O que nós usamos para they? Nós usamos o visit, que é o verbo sem o to e sem alteração. Na próxima questão, temos um HQ, né? E aí está escrito assim, ó. I hate when people read in the bathroom. Aí tá os cachorrinhos e o Cebolinha tá lendo no poste. Então, o que eles estão falando assim? Eles estão falando, eu odeio quando as pessoas leem no banheiro. Qual que é o efeito de humor dessa tirinha? O que vocês poderiam colocar aqui? Né? Que
para o Cebolinha, né, é um poste, ele está encostado ali lendo, mas para os cachorros, aquele lá é o bathroom, né, para o dog, é o banheiro. E a última questão, só para revisar mais uma vez, vamos completar com o verbo to be. Então, vamos lá. Para I, nós usamos am. Para you, are. Para he, is. Para she, is. Para it, is. Para we, are. Para you, are. E para they, are. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, fale com o seu professor. Fiquem em casa e cuidem-se. See you next week. Goodbye.